Olá, pessoal. Meu nome é Mônica Siqueira, professora de matemática da Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Hoje vamos falar um pouco sobre medidas de tempo, comprimento, massa, capacidade e temperatura. Também sobre áreas de superfícies do triângulo e do retângulo, volume do sólido retangular, ângulos e, para finalizar, vamos resolver alguns problemas. A medida de tempo é inevitável em nossas vidas diariamente, como hora de acordar, se alimentar, trabalhar, estudar e por aí vai. Como toda medida precisa de uma unidade, veremos a seguir como relacioná-la. Vamos entender. Um dia tem 24 horas, uma hora tem 60 minutos, um minuto tem 60 segundos. Como trabalhar com essa variação? Uma hora é igual a 60 minutos, que é igual a 3.600 segundos. Exemplo 1. Quantos segundos tem um dia? Se uma hora tem 3.600 segundos, um dia terá 24 vezes 3.600, resultando em 86.400 segundos. Sendo assim, um dia tem, no total, 86.400 segundos. Exemplo 2. O professor Carlos vai à escola às 6 horas da manhã e sai às 11 horas. Por semana, quantas horas o professor Carlos fica na escola? Das 6 horas até 11 horas são 5 horas na escola. Cada semana tem 7 dias, logo 5 vezes 7 igual a 35 horas que o professor Carlos fica na escola. A unidade padrão para a medida de comprimento é o metro, representado pela letra M, surgindo também seus múltiplos e submúltiplos. A unidade padrão para a medida de comprimento é o metro, representado pela letra M, surgindo também seus múltiplos e submúltiplos. Como vemos, os múltiplos estão para a esquerda e os submúltiplos para a direita. A cada passagem de uma unidade da esquerda para a direita, multiplicamos por 10. Assim, cada passagem de unidade da direita para a esquerda, dividimos por 10. Vamos entender melhor com exemplos. Exemplo 1. Uma mesa de jantar tem 2 metros de comprimento. Qual é a sua medida em centímetro? Bom, de metro para centímetro são 2 casas de unidade para a direita. Então, vamos multiplicar por 10 duas vezes, ou seja, 10 elevado a 2. Então, pegamos a medida de 2 metros e multiplicamos por 10 elevado a 2, que é igual a 2 vezes 100. Logo, teremos 200 centímetros. Exemplo 2. A distância da casa de Marcos à casa de sua namorada, Anne, é de 300 hectômetros. Qual é a distância em quilômetros entre a casa de Marcos e sua namorada? Bom, de hectômetros para quilômetros, nós avançamos 2 unidades medidas para a esquerda. Então, vamos dividir por 10 elevado a 2. 300 dividido por 10 elevado a 2, que é igual a 300 dividido por 100. Logo, teremos 3 quilômetros. Exemplo 3. Em uma prateleira de 2,4 metros são colocados caixas com largura de 30 centímetros. Quantas caixas poderão ser acomodadas nessa prateleira, levando em condição que não há espaço entre elas? Bom, 2,4 metros é igual a 2,4 vezes 10 elevado a 2. 2,4 vezes 100, 240 centímetros. Então, a largura em centímetros são 240. Pegamos 240 e dividimos por 30. Logo, teremos 6 prateleiras. Quando falamos de medidas de massa, teremos a representação numérica do peso e a unidade padrão é o grama, abreviado pela letra G, surgindo também seus múltiplos e submúltiplos. Vemos então aqui os múltiplos e submúltiplos do grama. Da mesma forma que nós vimos em metro, à direita são os submúltiplos e à esquerda os múltiplos. Reparem que a cada unidade passada da esquerda para a direita, multiplica-se por 10. E assim, da direita para a esquerda, dividimos por 10. Vamos entender melhor com exemplos. Em uma embalagem está escrito que o conteúdo equivale a 3 hectogramas. Quantos gramas pesa o conteúdo dessa embalagem? 3 vezes 10 elevado ao quadrado, que é igual a 3 vezes 100, que é igual a 300 gramas.
Exemplo 2. Um farmacêutico comprou 90 gramas de vitamina C em pó. Ele irá fabricar cápsulas com 45 miligramas. Quantas cápsulas ele poderá fabricar com a quantidade de vitamina C adquirida? Bom, ele tem 90 gramas, 90 vezes 10 elevado ao cubo é igual a 90 vezes 1000, logo ele terá 90 mil miligramas. Pegamos 90 mil miligramas e dividimos por 45, resultando em 2.000 cápsulas. Exemplo 3. Fernando quer fazer um churrasco com amigos e sua parte em carne pesa 3.900 gramas. Quantos quilos tem a parte de carne de Fernando? 3.900 dividido por 10 elevado ao cubo. 3.900 dividido por 1.000. Logo, a parte de Fernando é igual a 3,9 quilogramas. Quanta informação sobre unidades medidas, não é? Mas não acabou ainda não. Vamos mais algumas. A medida de capacidade de um recipiente é a medida em litros, representado pela letra L. Surgiram também seus múltiplos e submúltiplos. Os múltiplos e submúltiplos do litro. À esquerda ficam os múltiplos e à direita os submúltiplos. Da mesma forma, uma unidade para a direita multiplicamos por 10 e uma unidade para a esquerda dividimos por 10. Vamos entender melhor com exemplos. Exemplo 1. Quantos litros cabem em um recipiente com 3,2 hectolitros? 3,2 multiplicado por 10 elevado ao quadrado, que é igual a 3,2 vezes 100, resultando em 320 litros. Com um saco de laranjas, consegui encher 18 garrafinhas com 200 ml de suco. Quantos litros foram produzidos com esse saco de laranja? 18 vezes 200, que é igual a 3.600 ml. 3.600 ml dividido por 10 ao cubo, que é igual a 3,6 litros. Em uma escola, todos os dias pela manhã, é preparado 1,5 litro de café para a sala dos professores. Este café é servido em copos de 50 ml cada. Quantos copos, no máximo, são necessários para distribuir o café diariamente? 1,5 vezes 10 ao cubo, que é igual a 1.500 ml. 1.500 ml dividido por 50 são exatamente 30 copos. A unidade usada pela temperatura é o grau Celsius, geralmente usado para verificar a temperatura do corpo de humanos e animais e temperatura ambiente. O instrumento usado para a verificação da temperatura é o termômetro. Vamos entender melhor com exemplos. Ana passou mal no domingo e percebeu que sua temperatura normal de 36,4 graus Celsius passou para 39,1 graus Celsius. Qual foi a variação de sua temperatura? 39,1 menos 36,4, que dá a diferença de 2,7 graus Celsius. Exemplo 2. Luana Carioca, em janeiro, fez uma viagem para ver a família em Santa Catarina, sul do Brasil. Ao sair do Rio de Janeiro, verificou que a temperatura ambiente estava 41,2 graus Celsius. Chegando no aeroporto de Santa Catarina, sentiu muito frio, incomum em sua cidade, o que a fez ter curiosidade para saber a temperatura ambiente, que estava a 16,9 graus Celsius. Qual a variação de temperatura do Rio de Janeiro e Santa Catarina no dia da viagem de Luana? 41,2 menos 16,9. A diferença de temperatura entre as cidades é de 24,3 graus Celsius. Bom, agora vamos para outro assunto. Áreas das superfícies de triângulo e do retângulo e volumes de sólidos retangulares. A medida da superfície de formas geométricas é determinada pelo cálculo de suas respectivas áreas. Veremos a seguir como encontrar as medidas das áreas das superfícies das figuras geométricas planas, triângulo e retângulo. Como encontrar a área da superfície de um triângulo? Vai ser a medida da base vezes a altura sobre 2. B é a base do triângulo, H a altura do triângulo. Os triângulos são figuras geométricas planas, formadas por 3 lados, e a forma mais básica para encontrar sua área é aplicando a fórmula que nós vimos anteriormente.
Os retângulos são figuras geométricas planas formadas por 4 lados, sendo paralelos 2 a 2, e suas medidas também iguais 2 a 2. A área do retângulo é igual à medida da base vezes a medida da altura. B é a base do retângulo, H é a altura do retângulo. Vamos entender melhor com exemplos. Exemplo 1. Determine a área de um retângulo sabendo que a base mede 12 centímetros e a altura mede 8 centímetros. A área é a medida da base, que é igual a 12, vezes a medida da altura, que é igual a 8. Tudo dividido por 2. Logo, a área é igual a 96 dividido por 2, que dá 48 centímetros quadrados. Exemplo 2. Determine a área de um retângulo sabendo que a base mede 15 centímetros e a altura mede 9 centímetros. A área do retângulo é base vezes altura, 15 vezes 9, que está dando 135 centímetros quadrados. Off slide 14. O volume de um sólido retangular é aquele que todas as suas faces são retangulares. Basta usar a fórmula para os cálculos. Volume é igual à área da base vezes a altura. E a área da base é igual ao comprimento vezes largura, a área dos retângulos. Vamos entender melhor com exemplos. Calcule o volume de um tanque de água em forma de um sólido retangular, sabendo que seu comprimento mede 3 metros, sua largura mede 2 metros e a altura também 2 metros. Bom, o volume vai ser igual a 3 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8 metros cúbicos. Vamos mudar um pouco de assunto de novo? Vamos falar agora de ângulos. Ângulo é a figura geométrica formada por duas semirretas de mesma origem e são elementos do ângulo os lados BC e BA, com origem em B, e ED e EF, com origem em E. Sua unidade medida é o grau. Nas figuras geométricas, como triângulos e quadrados, as aberturas entre dois lados consecutivos são chamadas de ângulos. As figuras geométricas que têm todos os lados e ângulos congruentes, ou seja, mesmas medidas, são chamados de polígonos regulares. Vamos entender melhor com exemplos. Se um pentágono regular tem um ângulo interno medindo 108 graus, quanto mede a soma de todos os ângulos internos? Basta multiplicar 5 por 108 e aí temos que o pentágono tem a soma dos seus ângulos internos igual a 540 graus. Vamos agora resolver alguns problemas. Quantos segundos tem 4 dias? Determine a área de um retângulo, sabendo que a base mede 2 centímetros e a altura mede 15 centímetros. Se um octógono regular tem um ângulo interno medindo 135 graus, quanto mede a soma de todos os ângulos internos? Vamos às soluções. 4 dias vezes 24 horas vezes 60 minutos vezes 60 segundos é igual a 345.600 segundos. A base do retângulo é igual a 12 e a altura é igual a 15. 12 vezes 15 é igual a 180 centímetros quadrados. O octógono é o polígono que tem 8 lados. Como ele é um polígono regular, todos os ângulos têm a mesma medida. Então, 8 vezes 135 graus é igual a 1080 graus. Chegamos ao final. Como adquirimos informações sobre a matemática? Continue estudando. Um fraterno abraço. Até o nosso próximo encontro.